Fala aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Leandro Vicente, simplesmente Levi, e hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre síndrome do vira-lata, vira-latismo, de que forma que eu percebo isso no Brasil e de que forma que eu meio que superei isso. Acho que hoje eu tenho bem menos essa questão da síndrome do vira-lata do que eu tinha há um tempo atrás. Mas antes de eu entrar no assunto, se você não é inscrito no meu canal, clica no botão de se inscrever, dá um like para ajudar a divulgar os vídeos aí, tá? Quanto mais likes você dá nos vídeos, melhor, porque isso faz com que os vídeos sejam divulgados, levados para outras pessoas poderem conhecer o conteúdo do criador de conteúdo que você gosta de acompanhar. E aqui no meu canal eu falo sobre cultura, coisas do cotidiano, aprendizado de inglês e qualquer coisa ligada a essa, né? Então a síndrome do vira-lata é uma coisa comum no Brasil, infelizmente. Existe toda uma teoria por trás, existe vários estudos, várias escolas de pensamento do porquê que o brasileiro tem esse complexo de inferioridade em relação a outros países, principalmente Estados Unidos, visto que a gente, desde criança, a gente consome música, filme, série, produzidos nos Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos é muito bom em divulgar a cultura deles como sendo muito boa, como sendo muito incrível. Os Estados Unidos faz com que as pessoas desejem ter um Natal com neve, mesmo que vivam num país tropical como é o nosso, e o nosso Natal é bem quente. Então, assim, a gente, sem perceber, absorve vários aspectos da cultura americana de uma forma a entender que a cultura deles é melhor do que a nossa, e que a nossa cultura brasileira é inferior aos Estados Unidos e aos demais países desenvolvidos. E sim, ao longo da minha vida, em vários momentos eu já pensei isso sim, com certeza quando eu era mais novo, principalmente no começo da minha adolescência, que é quando a gente começa a perceber o mundo. Eu olhava para os outros países, olhava para os Estados Unidos e outros lugares e pensava, nossa, olha como que eles são avançados, olha como que eles são melhores. Ai meu Deus, quem dera o Brasil fosse assim e tal. E aí você começa a cogitar aquela possibilidade de ir embora do Brasil e morar em outro lugar porque é melhor e tudo. E principalmente quando eu comecei a aprender inglês. O processo de aprender inglês, eu já comentei isso aqui no vídeo no canal, no vídeo chamado 5 coisas que mudaram depois que eu aprendi inglês, vai aparecer aqui no card. Eu falo sobre como que o processo de inglês te põe em contato com outras culturas. Então eu passei a ter contato com americanos, com ingleses, australianos, mas também o inglês me colocou em contato com pessoas de outros países. Países do continente africano e outros países aqui da América Latina, por exemplo. Então, o inglês ele acaba servindo como essa grande vitrine do mundo. Você começa a poder se comunicar com pessoas de todos os países do mundo e você começa a entender melhor algumas coisas. Só que pouco antes de eu começar a ter esse contato com o inglês, eu gostava muito de ouvir hip hop. Eu ouvia muito hip hop gospel naquela época. Isso entre os meus 11, entre meus 10 e 15 anos, foi uma época que eu ouvia muito rap gospel. Eu tinha um blog sobre isso, eu posso falar sobre isso aqui um dia, muito interessante, foi como eu comecei ali minha vida na internet. E um rapper que eu acompanhava muito na época, até hoje eu acompanho um pouco, é o Pregador Lu, que é um rapper cristão de São Paulo. E nas músicas dele, nas letras dele, ele sempre trouxe muito forte a nossa identidade latino-americana. Nas letras dele ele falava muito sobre a identidade latino-americana, então através da música dele eu comecei a criar aquela consciência de ser latino-americano e de ver isso como algo positivo, como ver isso como uma coisa boa. Assim como a questão da minha identidade negra também, que o Pregador Lu ele fala muito sobre a nossa identidade latino-americana e sobre o orgulho negro. Mas isso tudo vai ser assuntos para outros vídeos, se vocês quiserem. Deixa aqui embaixo se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso. Então, quando eu comecei a aprender inglês, eu já estava um pouco blindado, digamos assim, dos efeitos de, ao entrar em contato com outras culturas, eu achar que a minha necessariamente é inferior, porque eu já estava nesse processo de desconstrução da ideia de que ser brasileiro é ruim, de ser latino é ruim. E assim, gente, chegando nos Estados Unidos, eu só confirmei aquilo que é bem óbvio, né? Nenhum país é perfeito, nenhum povo é perfeito. Nos Estados Unidos tem pessoas corruptas, nos Estados Unidos tem pessoas honestas, nos Estados Unidos tem coisas muito boas, tem coisas muito ruins, como absolutamente qualquer país do mundo. Eu já tive a oportunidade de visitar 3 países ali no Brasil, nos Estados Unidos, que eu fui 2 vezes. Passei umas horas ali na Alemanha e passei 40 dias na Índia, como vocês sabem, tem vídeo disso tudo aqui no canal. Principalmente o fato de que eu fazia parte de uma universidade americana, então eu lidava com professores, com alunos. Eu comecei a ver muitas e muitas semelhanças entre pessoas mesmo, assim, sabe? Meio que eu pude esquecer um pouco o rótulo de nacionalidade, esquecer um pouco a linguagem que a gente falava, e eu comecei a ver que não tinha muita diferença em muitos aspectos. Por exemplo, eu numa determinada disciplina do meu curso lá, eu tava num trabalho em grupo, eram 6 pessoas, e todas as outras 5 pessoas eram americanas, eu era o único não americano. E todos eles, tipo assim, não se importavam nem um pouco com a matéria que estava sendo estudada. O máximo que eles podiam
trapacear na hora de fazer os exercícios, eles faziam de qualquer forma, eles burlavam dados, não faziam o que tinha que ser feito. Isso aconteceu em pelo menos 2 disciplinas, não só nessa. E eu comecei a ficar tipo assim, nossa, eu esperava que os americanos fossem mais honestos, fossem mais, não sei, dedicados aos estudos, porque a impressão que a gente tem é essa, né? Só que, ou seja, eu ainda tinha um pouco daquele resquício, sabe? De achar que eu, por ser brasileiro, ou a gente, por ser brasileiro, a gente é mais corrupto. A gente tem uma tendência a maior corrupção do que eles. Só que não, assim, sabe? E recentemente eu fui nos Estados Unidos de novo, agora em junho, e eu fiz até uns stories. Tá lá destacado no meu Instagram, se vocês forem lá. E eu mostrei aquele self-checkout que tem nos supermercados, que você passa as compras assim, e você mesmo paga e você vai embora. E eu nos stories eu mostrei pra galera que tinha sistema de câmeras. E sempre costuma ter um funcionário ali perto também vigiando. E as pessoas olham de cara e já pensam, nossa, olha como que os Estados Unidos é superior, porque as pessoas vão ao supermercado, não precisam nem de um caixa, tá vendo? Se fosse no Brasil, todo mundo pegaria e sairia correndo, ninguém ia querer pagar, as pessoas iam tentar burlar. Não, gente, tipo, lá tem pessoas que tentam burlar também. Então, essas coisas, até mesmo a questão dos postos de gasolina, que você vê as pessoas colocando a gasolina e depois pagando, se eles forem embora sem pagar, a polícia vai atrás, sabe? Tipo, não é porque as pessoas confiam demais umas nas outras, é porque tem mecanismos para poder impedir fraudes, porque o ser humano, em qualquer lugar, tem seres humanos que são mais honestos e outros que são menos honestos. Tipo, isso é meio que básico da humanidade. E eu me lembro claramente, depois de um tempo lá nos Estados Unidos, na minha universidade, que era maravilhosa a estrutura, tem vários vídeos aqui no canal sobre isso. Eu ficava andando lá na universidade, analisando aquela coisa incrível, tipo, uma academia maravilhosa, que custou milhões de dólares para ser feita. Toda aquela disponibilidade de materiais de estudos, laboratórios, dormitórios, eu ficava pensando assim, cara, não tem condições da gente, Brasil, competir com pessoas que têm essa estrutura toda, sabe? A única diferença entre eu e um americano é o lugar onde a gente nasceu. Eu não escolhi nascer no Brasil, no interior do estado do Rio, assim como o cara que nasceu, sei lá, no Bronx, não escolheu nascer no Bronx, em Nova York. Pelo simples fato de você nascer num lugar ou não, você vai ter mais acesso a algumas coisas ou não. Então, basicamente, o sucesso, por exemplo, dos Estados Unidos em relação ao Brasil se dá pelo histórico econômico melhor e administrativo melhor que eles têm. Não é porque eles são superiores a gente em seu DNA ou moralmente melhores do que a gente. O ponto é esse. É óbvio que os Estados Unidos é melhor em vários aspectos. A segurança pública é melhor, eu não tinha medo de ser assaltado na maioria dos lugares que eu fui, não 100%, mas na maioria dos lugares que eu fui eu não tinha medo de ser assaltado. Enfim, a administração pública de forma geral, as coisas são melhores. Só que isso se dá porque, infelizmente, a maioria dos países desenvolvidos chegaram onde chegaram justamente explorando os países que não são desenvolvidos como eles. Então, assim, o Brasil, o tipo de colonização que a gente teve, o tipo de colonização que outros países tiveram, fez com que a gente estivesse muito atrasado nessa corrida de, sabe, de estrutura, de infraestrutura. Isso é basicamente imperialismo. Se quiser, eu posso fazer um vídeo tentando falar sobre imperialismo, eu não sou especialista no assunto. Então, basicamente, o imperialismo te ajuda a entender que os países que são ricos e os que são pobres hoje, em sua maior parte, não estou falando que 100% dos motivos são esses, que fique bem claro, mas a maior razão para haver essa diferença tão grande entre Estados Unidos e Brasil, por exemplo, ou entre, não sei, Inglaterra e Argentina, é que ao longo da história alguns países cresceram e se enriqueceram com base na exploração de outros, e os que foram explorados têm mais dificuldade de se recuperar. Então, no fim das contas, essa ideia de que nós somos inferiores aqui no Brasil, sei lá, a gente nasce com uma capacidade inferior a outros países, por isso a gente não prospera, por isso a gente é mais corrupto, na verdade, a culpa não é nossa de estar num contexto em que a gente foi explorado sem escolha, mas sim a culpa é dos países. Se for para culpar alguém, eu não acho que também a gente tem que ficar culpando, mas se for para culpar alguém, que a gente culpa os países que são desenvolvidos. Então, assim, se for para julgar moralmente quem é superior ou inferior, o inferior moralmente é quem se usou dos outros, explorou os outros para poder estar onde está. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente pode sim fazer uma análise crítica de infraestrutura, de qualidade de vida de um determinado país em comparação a outro. Sim, muitos países têm uma qualidade de vida melhor do que a do Brasil, mas ao mesmo tempo a gente tem aspectos aqui na nossa cultura que eu aprendi a valorizar muito, e aqui tem um vídeo no meu canal que falou só sobre isso, 3 coisas em que o Brasil é melhor que os Estados Unidos, que é melhor na minha concepção, e hoje eu entendo perfeitamente que não há nenhuma diferença entre eu e um estadunidense, ou eu e um canadense, ou eu e qualquer pessoa de outro país, sabe? Não é por eu ser brasileiro e ele ser americano que eu vou olhar para ele de uma forma diferente, que ele tem um ar diferente, sabe? Não é por eu ser brasileiro e americano que automaticamente eu sou desqualificado. A Juti fez um vídeo muito bom quando ela fala que ela foi nos Estados Unidos. Quando ela chegou, ela ficava assim num êxtase, tipo, muito grata por estar pisando naquele lugar. Tipo,
tipo, não, sabe? A gente é tão bom quanto eles, a gente é tão incrível, tão humano quanto eles, e eles tanto quanto a gente. Então, não é um favor que os Estados Unidos te faz em te deixar ir lá visitar eles, assim como não é um favor que a gente faz deixar eles virem aqui. E eles não estão fazendo favor nenhum em vir aqui também. Essa ideia de países, de visões, são meras restrições que a gente criou arbitrárias, sabe? No fim das coisas, somos todos seres humanos e, tipo assim, as oportunidades que a gente tem na vida, a estrutura de onde a gente cresce vai dar umas condições a gente se destacar ou não em alguns aspectos. Alguns aspectos. Aqui a gente está falando da parte econômica e estrutural. Ou seja, tira da sua cabeça, por favor, essa ideia de que você é inferior por ser brasileiro ou brasileira. Isso a gente vê muito no inglês. Não tenha vergonha de seu sotaque falando inglês. Isso está diretamente ligado a esse viralatismo, da gente achar que por ter um sotaque brasileiro a gente é inferior aos americanos, por exemplo, a outros países. Nós todos somos incríveis e nós todos somos péssimos, sabe? O ser humano é isso. Ele tem pontos positivos e negativos em todos os lugares e não tem porquê o tempo todo a gente relacionar isso com a nossa identidade nacional. Esse vídeo foi inspirado principalmente no vídeo que eu vi ontem do amigo gringo comentando sobre a política no Brasil, porque tá bem na moda agora os gringos falarem sobre a política no Brasil, as pessoas têm comentado sobre isso. Inclusive ele fez uma análise muito boa, mas eu fiquei refletindo. As pessoas gostam tanto, a gente brasileiro gosta tanto de ouvir gringo falar sobre a gente quer que o gringo aprove quem a gente é, sabe? Tipo, isso não faz o menor sentido se você parar pra analisar. Quem tem que saber da gente é a gente mesmo. Mas o vídeo do Gringo é muito bom, ele fez uma análise muito boa. E também eu estou sendo inspirado pelo livro chamado A Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato. É um livro bem interessante, que você pode tecer várias críticas, positivas ou negativas, mas que traz muito essa noção do porquê que a gente tem esse complexo de vira-lata, porquê que no Brasil a gente tem essa imagem que os países ricos são superiores, que as pessoas que nascem nesse país são melhores do que a gente. Bem, é isso. Eu não sei se vou conseguir chegar a uma conclusão nesse vídeo. Eu queria poder falar muito mais, ele já ficou um pouco grande, porque é um assunto denso, um assunto complexo. Quem sou eu pra querer exaustar desse assunto aqui, né? Ou exaurir, não sei se é exaustar, enfim. Porque esse é um assunto super discutido, mas eu recomendo que vocês pesquisem mais a respeito. Eu quero muito saber o que vocês pensam sobre isso. Deixa aqui nos comentários, tá bom? E se você tem ideia de qualquer outro vídeo, eu tô passando por um bloqueio criativo e ultimamente, deixe sugestões aqui também que eu preciso da ajuda de vocês pra fazer meus conteúdos legais, beleza? Se você ainda não é inscrito, clique aqui no botão de se inscrever, não esquece de deixar um like pra ajudar a divulgar o vídeo e vejo vocês na semana que vem.